Começo, eu só levei chumbo nesses concursos aí, sinceramente. Foi reprovação atrás de reprovação. É, os primeiros que eu fiz na vida assim, foi Cefat de Santa Catarina, que foi reprovado. Depois do Rio Grande do Sul também foi reprovado. Aí SS Osasco, outra reprovação. A quantidade de reprovações foi grande. SS Guarulhos também. Cefaz Alagoas também. No Cefaz Espírito Santo eu fui bastante bem na prova objetiva. Eu estava entre os 15 melhores. Só que aí na discursiva eu fui bem mal, e por ter ido bem mal eu saí das vagas. Eu percebi que eu estava precisando realmente estudar para as discursivas, porque essa doeu. A peça técnica, que é o que tinha mais peso na discursiva do TCU, foi Diafo. Bom, toda semana eu fiz uma peça do Você Concursado, e eu diria que grande maioria, mais de metade delas foram Diafo, e foi bom que fiquei muito firme em direito financeiro, e que foi o que basicamente mais me diferenciou, foi o que eu, comparado com os outros aprovados, consegui melhor. Então, isso que foi o segredo. É por isso que logo de cara eu falei a respeito de foco, é enfocar nas matérias certas. Eu diria que não tenho mais dúvida que eu quero realmente ter como primeira opção. Então, agora sim que está caindo a ficha sobre o que eu consegui e o quão feliz que eu estou. Fala galera, beleza? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Marques e hoje a gente está com o Fernando, que foi aprovado no Tribunal de Contas da União. Seja muito bem-vindo, Fernando. Opa, obrigado, Bruno, pela introdução. Bom dia a todos, pessoal. Eu sou o Fernando Hasegawa, eu tenho 29 anos, sou engenheiro e, conforme o Bruno falou, super feliz pela aprovação no Tribunal de Contas da União. Um pouquinho em estado de choque até agora, que realmente foi uma surpresa, uma boa surpresa para mim, mas que bom que deu tudo certo no final. Massa. Fernando, passar no TCU não é para qualquer um, então, assim, realmente aproveita muito esse momento aí. Com certeza o mérito foi seu e a gente quer, nessa entrevista aqui, saber um pouquinho de como que foi essa caminhada de preparação, né, para conseguir ser aprovado em um concurso de tão alto nível. Aí eu queria saber como é que você começou a estudar para concurso. Como que você tomou essa decisão? A minha decisão para realmente focar em concursos, ela veio lá de fim de 2018, começo de 2019, que foi quando eu parei para refletir a respeito do que eu queria no futuro, e eu percebi que o mundo dos concursos públicos me atraía bastante, por uma série de fatores, mas dentre elas porque eu realmente queria começar a participar de um trabalho que me desse um propósito, assim, um propósito de realmente conseguir ajudar a sociedade brasileira, de conseguir devolver um pouco de tudo que eu sempre consegui aqui no Brasil, né? A minha família, meus avós, no caso, eles vieram de outro país, do Japão, e eu já nasci no Brasil, mas de qualquer maneira, desde o começo sempre fui muito grato. Eu estudei em uma universidade pública, então realmente tudo que eu conseguia, que eu recebia aqui no Brasil, sempre foi muito bom para mim. Eu queria poder retribuir. Antes eu trabalhava no setor privado, e aí eu ficava pensando, né, que o meu trabalho basicamente era para aumentar os dividendos dos sócios da empresa, dos acionistas, era só pensando no lucro. Eu queria fazer um trabalho no setor público que tivesse um propósito que fosse, a meu ver, melhor do que esse, né? Que realmente pudesse dar algum retorno. Então, o setor público me atraiu nesse sentido. Eu comecei a estudar e o meu foco inicial foi pela área fiscal, mas porque eu confesso que eu não conhecia muito bem a área de controle. Eu sabia que a área fiscal ela tinha um número de concursos grande, e como eu sou engenheiro e na área fiscal sempre caía muitas matérias de exatas, eu achei que poderia ser um foco inicial melhor. Tanto é que no começo, na minha trajetória, eu prestei vários concursos fiscais. Inclusive, curiosamente, o TCU ele foi o primeiro concurso de controle que eu prestei, por isso que eu digo que eu estou em estado de choque até agora de ter passado. É, é claro que que um ponto que me ajudou bastante é que esse edital do TCU ele teve bastante matéria em comum com os editais fiscais. Então, eu já ter preparado para os concursos fiscais me ajudou. E especialmente a reta final da minha preparação, ela foi muito ajudada pelo Você Concursado, de verdade, assim. Depois que na prova objetiva eu descobri que eu tinha chances de entrar nas vagas, eu dei uma boa focada, e nesse sentido, o Você Concursado foi muito bom, assim, a me ajudar a ter foco para eu que, né, era a primeira vez que estava fazendo
uma parte discursiva de prova de controle, não tinha essa experiência, então foi bom para ajudar a focar naquilo que realmente tinha mais chances de cair e que, de certa forma, acabou caindo. O foco foi muito importante, era um edital enorme, né? Eram muitas matérias, então foi bom ter feito redação especificamente naqueles assuntos mais chave. Uhum. Você falou que é formado em engenharia, né? Qual engenharia? Produção. Engenharia de produção. Teve alguma matéria da engenharia de produção que caiu em algum dos concursos que você fez? É, teve algumas matérias de exatas que tinham relação com o que eu vi no meu curso, sim. Estatística, muita relação. Matemática financeira também, se bem que não cai em todos os concursos. Mas, enfim, estatística, matemática financeira, a parte de matemática nos concursos que caem, raciocínio lógico. Tem uma parte lá de economia e de finanças que faz parte do currículo de engenharia de produção. E Uhum, uma coisa que me ajudou bastante nesse concurso do TCU é que caiu bastante coisa de TI, que o curso de engenharia ele tem uma uhum. interface com TI, com linguagem de programação. Isso foi bom, inclusive, foi uma coisa que me beneficiou. Legal. É porque a gente às vezes fala que é da engenharia, né? E parece que não tem muito a ver com as matérias do edital. Nesse caso do TCU, de forma específica, tinha algumas matérias que necessitavam de um conhecimento, de uma base, né? Que você provavelmente conseguiu aí durante a faculdade. Isso. E as outras matérias? Porque também tinha contabilidade, tinha É. direito, né? Um monte de direito, inclusive. Como é que você fez para poder estudar essas matérias assim? Bom, ainda que no caso de contabilidade também tem um pouquinho em engenharia de produção. As maiores dificuldades foram os direitos realmente. Tanto é que foram as matérias que eu tive um desempenho mais abaixo, né, no TCU. Eu fui salvo por todas as outras de exatas, mas enfim. Bom, assim, da primeira parte das objetivas, menos mal para mim que os direitos, eles eram os mesmos direitos praticamente que caíam nos concursos fiscais, né? Então, a preparação que eu vinha fazendo me ajudou. Ainda assim, eu não estava bem em direito. Comparando com os outros aprovados, eu fui pior em direito na primeira fase. Aí, na segunda fase, uma coisa que me ajudou e realmente foi bem decisivo foi ter feito várias peças técnicas do você concursado em AFO, em Direito Financeiro. Esse que foi a chave, porque a peça técnica, que é o que tinha mais peso na discursiva do TCU, foi de AFO, e eu lembro que quase toda semana, bom, toda semana eu fiz uma peça do Você Concursado, e eu diria que grande maioria, mais de metade delas foram de AFO, e foi bom que eu fiquei muito firme em direito financeiro, e que foi o que basicamente mais me diferenciou, foi o que eu comparado com os outros aprovados, consegui melhor. Então, isso que foi o segredo. É por isso que logo de cara eu falei a respeito de foco, é enfocar nas matérias certas. Assim, eu confesso que até hoje provavelmente eu não estou firme em direito processual civil, direito civil, esses aí, mas que bom que, né, não caiu na prova discursiva, acabou caindo essa parte de direito financeiro que fazendo uma peça toda semana eu fiquei bem firme, e aí eu fui firme na discursiva no que valia mais, né? Você fala de primeira e segunda fase do TCU, talvez quem esteja ouvindo, né, nossa entrevista não entenda esse aspecto, né? Você quer explicar para quem está assistindo? Assim, a primeira fase foram duas provas objetivas, né? Uma de conhecimentos gerais, onde tinha a boa parte dos direitos que o Bruno mencionou, né? Direito administrativo, penal, civil, processual penal, constitucional, e tinha também essas matérias de exatas que eu tinha falado no começo que me ajudaram, como é o caso de matemática financeira. E aí, na segunda parte, foram as objetivas mais específicas, né? Bom, aí caiu bastante análise de dados, que foi uma coisa que me favoreceu nesse caso. Caiu também estatística, que também me favoreceu. E além de algumas matérias bem típicas do TCU mesmo, como é o caso de direito financeiro, a própria parte de controle. Isso é a primeira fase, né? E a segunda fase, que são só as provas discursivas, é uma peça técnica que tinha um peso bastante grande, que foi de direito financeiro que estava falando, e quatro questões discursivas também, só que com menos linhas para responder do que a peça técnica. Uhum. Então, era uma prova objetiva, a primeira fase, e a prova discursiva na segunda fase. Isso. E foram feitas em dias separados, né? Então, Uhum. só foram para prova discursiva aqueles que conseguiram ficar ali entre os 300 melhores da prova objetiva, não é? Foi É, um pouco mais de 300, talvez. é, sim, um pouquinho, sim. Mas, assim,
você já estava competindo só com os melhores, né? Já começa por aí. Quando você foi para a fase da discursiva, você já estava competindo só com os melhores. É, É, e como que foi assim? Você falou que, vamos voltar um pouquinho lá na sua história. Você falou que começou estudando para a área fiscal e fez alguns concursos na área fiscal. Como que foi como que era o resultado nessa área fiscal? Você conseguiu ser aprovado em algum concurso? Esses concursos tinham discursiva? Como é que era? no começo eu só levei chumbo nesses concursos aí, sinceramente. Foi reprovação atrás de reprovação. É, os primeiros que eu fiz na vida assim, foi Cefat de Santa Catarina, que foi reprovado. Depois do Rio Grande do Sul também foi reprovado. Aí SS Osasco, outra reprovação. A quantidade de reprovações foi grande. SS Guarulhos também. Cefaz Alagoas também. O primeiro concurso que eu fui aprovado foi o Cefaz do Espírito Santo. E o Cefaz do Espírito Santo, eu diria que, de certa maneira, ele foi decisivo para eu passar no TCU por causa do seguinte: no Cefaz do Espírito Santo eu fui bastante bem na prova objetiva, eu estava entre os 15 melhores, só que aí na discursiva eu fui bem mal, e por ter ido bem mal eu saí das vagas, né? Eu ainda estou no cadastro de reserva lá, mas eu saí. Aí que eu percebi que eu estava precisando realmente estudar para as discursivas, porque essa doeu. Deu bastante ter ficado em 15º nas objetivas e ter saído das 38 vagas por causa da discursiva. Por isso que eu Nossa, digo que, de certa maneira, foi decisivo, porque aí eu decidi focar nas discursivas do TCU, né? E isso que me ajudou decisivamente. e então foi aí que você conheceu você concursado? Depois Foi, dessa prova do Cefaz Espírito Santo? foi realmente aí. E aí você conheceu por onde, assim? Você viu o anúncio? Foi alguém que falou? Como é que foi? Foi o meu coach lá da LS, o Bruno, que é Bruno também, que chama por coincidência, que me falou. Ah, legal. E aí depois você começou a preparar. Essa preparação para a LS você já estava antes, então. Você já tinha um Desde lá acompanhamento para antes. trás, isso é. Legal. Aí, nesse concurso do TCU, que você tinha a prova objetiva separada da discursiva, você começou a estudar para a discursiva antes ou só depois do resultado? Ou só depois do resultado objetivo? Foi só depois. Como eu falei, eu fui bem leve para essa prova. Talvez isso até tenha me ajudado. Era meu primeiro concurso de controle, então eu realmente só estudei para as objetivas. Aí depois que eu percebi pelas objetivas que eu tinha uma chance real, aí que eu fui atrás. Então, mais uma vez, né, eu confesso que isso não foi o ideal, né? O ideal seria ter começado a preparar para as discursivas desde antes, né? Eu reconheço que ajuda especificamente em matérias específicas. E por isso que, mais uma vez, foi bom que você conquistar me deu foco. Eu estava com pouco tempo, né? Eu basicamente me preparei para a discursiva no intervalo entre a prova objetiva e a discursiva. Foi muito bom ter focado na coisa certa. Graças a Deus que a peça técnica foi de direito financeiro, que foi o que eu foquei. Foi. E a gente fazia um simulado por semana, né, no TCU, até Isso. a data da prova. É, Então, foram muitas questões. Eu lembro que o curso tinha mais de 80 questões para poder praticar. Você é. chegou a fazer quantas? Eu fiz bastante. Eu aproveitei bastante o material que tinha lá do Temas Quentes e também da biblioteca de discursivas. As matérias que eu foquei, que acabaram caindo, foram, bom, além de AFO, que eu já mencionei, né? Eu, com certeza, fiz todas as discursivas de direito administrativo, que tinha grandes chances, de TI também, e de contabilidade pública, e das outras que eu tentei fazer uma ou outra também para ir treinando, mas foi menos. E você sentiu uma evolução durante esse treinamento, assim, com os feedbacks? Sim, sim, me ajudou. Acho que é muito importante nessas discursivas você chegar na prova já tendo bastante treino, especialmente na parte da estrutura, né? De como estruturar uma discursiva, de pensar em fazer um bom, um bom parágrafo de início e depois de desenvolver bem, de sempre usar. Isso é uma coisa que eu pecava no começo, mas que a preparação me ajudou a melhorar bons argumentos de autoridade, né? Sempre fundamentar bem as respostas, mencionando primeiro a Constituição, né, se possível, pelo enunciado, depois as leis, e depois, inclusive, a jurisprudência, que é sempre importante fundamentar muito bem as respostas, e também o parágrafo lá de fechamento, que seriam os encaminhamentos, também de ficar treinado. Esses parágrafos aí de introdução e de fechamento, eles são meio parecidos de uma peça para outra. Normalmente não sai muito de... Bom,
ou de recomendar pela aprovação com regular, ou regular com ressalvas, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas o que eu quis dizer é que dá para treinar muito bem para que, quando chegar lá na prova, seja algo mais no automático, que você faça rápido essas partes aí de organizar a estrutura, de introdução, de rascunho eficiente, de conclusão, e é bom, né, que você faça essa parte mais automático, mais rápido, que aí no tempo que sobra você foca na parte de conteúdo mesmo, que no caso do FGV eles cobram muito, né, então, para realmente conseguir usar bem o seu tempo na prova. Sim. A FGV ela tem uma característica peculiar nessas provas de peça técnica, nessas questões, que ela realmente foca ali no conteúdo, né? Ela traz muita jurisprudência ali, É, e o candidato ele precisa estar afiado, mas, né, conhecer a técnica vai te dar tranquilidade, né, para que é, você possa focar naquilo que realmente a banca mais cobra. sim. Fernando, você falando assim, parece que foi tranquilo a sua preparação. Você fez ali vários concursos, tal, começou a ser aprovado, depois fez TCU, foi aprovado. Mas você começou em 2018, né? Então, assim, foi um tempo considerável se preparando. Durante esse período, você estava trabalhando ou só estudando para concurso? Eu estava trabalhando ao mesmo tempo, Você também estava trabalhando. Você trabalhava quantas horas por dia? 8 horas por dia. Aonde? Eu trabalhava na São Paulo Parcerias, é uma empresa pública da Prefeitura de São Paulo. Certo. Então você trabalhava 8 horas por dia. E como é que você conseguia horas para estudar? Olha, foi muito na superação, assim, de aceitar que em alguns momentos eu ia ter que dormir um pouco menos, que infelizmente em alguns momentos também ia ter que abrir um pouquinho de mão de toda a vida social que eu sempre gostei de ter, mas faz parte. Uma vez que eu tomei a decisão, eu vou focar, né, em realmente conseguir uma aprovação. Foi meio que isso, foi no sacrifício. E também o foco, né, a questão de focar nas coisas que tinham mais chance de cair, né, tanto ao longo dessa minha preparação longa, assim, de concurso fiscal, como específico, depois para discursivo do TCU, isso foi bem importante. Como eu trabalhava ao mesmo tempo, eu simplesmente aceitei que não ia dar para estudar 100% das matérias do edital com o mesmo foco, então aquela história, claro, você tem que estudar tudo, mas algumas coisas você tenta estudar só os resumos, ou talvez as partes coloridas dos materiais, ou o que tem mais chance de cair, assim, por isso que eu digo que até hoje provavelmente eu não estou firme em processar o civil, em civil, essas coisas, mas agora naqueles que vai cair em peso, como é a parte de direito financeiro de TI, esse sim, esse fazer uma preparação 100%. Legal. Eu costumo falar que em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota, né? É, Então, não importa se você não sabe direito as matérias de direito processual civil, porque a quantidade de itens dessas matérias era pequena na prova, né? sim, As que realmente valiam mais nota, você foi bem, que foi a parte de análise de dados e de estatística. Então, isso é um aprendizado para concurso, né? Que você tem que realmente focar naquilo que vale mais ponto, né? isso. E normalmente, quando a gente fala em matérias que valem mais ponto, a gente fala da discursiva, né? Não tem jeito, a É. discursiva ela tem um impacto muito significativo. Sim. E você falou que teve que abrir mão de muita coisa, assim, da sua vida social, né? O que foi mais difícil para você abrir mão? O mais difícil, eu diria, foi. Né, na época da faculdade, da universidade, sempre gostei de sair com os amigos, de ir para um happy hour, um bar, uma festa, alguma coisa assim. Especificamente isso, eu acabei diminuindo muito. Tudo bem que foi por causa da pandemia também, acabou juntando as duas coisas. E eu continuei a conviver com os amigos, né? Que eu acho que é importante ter um equilíbrio, mas de uma maneira um pouco mais rápida, assim, mais conversando pelo WhatsApp, enfim. Então, foi mais dessa parte. Algumas coisas da vida social eu mantive com a família, assim, isso eu também acho que é importante, ter um equilíbrio também. É claro que é importante trabalhar, é importante estudar, mas ter uma vida equilibrada. Eu abri mão especificamente daquele tipo de lazer, de rolê, assim, era mais, que durava mais tempo, né? Essas coisas de ficar a noite toda fora, porque se você for parar para pensar, isso vai afetar, obviamente, o dia que você sair e o dia seguinte, por causa da ressaca, são 2 dias a menos de estudo. Então, eu meio que troquei isso por umas conversas mais rápidas com os amigos, assim. Foi a maneira que eu encontrei, né? De manter o contato, um mínimo de contato, mas de conseguir estudar ao mesmo tempo. Legal.
E normalmente quando a gente está nesse processo de estudo, a gente tem pessoas, né, à nossa volta, que elas também têm que sofrem um pouco, né? Ou sofrem pela ausência, ou sofrem pela sobrecarga de atividade que fica para ela e tudo. Nesse seu caso, quem você acha que foi assim a pessoa que teve ali um papel assim de apoio muito forte para você? Ah, os meus pais, com certeza, eles me apoiaram bastante na minha decisão, assim. Quando você fala em apoio, o que que você acha que eles fizeram assim para poder te dar esse suporte? Bom, ele toda vez que eu ficava meio desanimado com algum um grande desapontamento, assim, eles me ajudavam, me colocavam para cima. Por exemplo, essa do que eu mencionei da Cefaz Espírito Santo, que foi um desapontamento gigantesco, eles me motivaram a continuar estudando, a focar no caso das discursivas, né, que é o que me derrubou lá, e a tentar atacar alguns dos problemas que eu tinha, né. Inclusive, durante a minha preparação inteira para as discursivas, um dos feedbacks mais recorrentes que eu recebi era em relação à minha letra, que é uma coisa que historicamente eu não tenho uma letra bonita, mas eu fui recebendo feedback, eu fui começando a usar a folha de caligrafia lá da discursiva, e isso foi melhorando. Os meus pais, eles me conhecem, é claro, eles sabem que a minha letra, principalmente quando eu estou escrevendo com pressa, é horrível, por isso que eles foram me dando esse suporte para ir melhorando, a ter paciência. Por isso que eu digo que é importante treinar toda semana e para chegar na prova mais no automático, assim, especialmente nessa parte mais padrão de introdução e conclusão. Porque se você ganha tempo, você vai passar limpo o seu rascunho para a folha definitiva com mais tempo, e é importante passar com tempo para caprichar na letra, para não cometer erro, rasura. Então, isso me ajudou. A letra do Fernando, gente, nem era tão ruim assim. Era uma letra legível, né? Mas acontece às vezes de que quando a letra ela é um pouco mal desenhada, né? Fica difícil de ler. Às vezes o examinador perde mais tempo naquela redação para corrigir. E automaticamente, se o examinador perde mais tempo para poder corrigir uma prova, ele é bem mais criterioso naquela prova. É, Então, assim, aquele negócio de causar uma boa impressão já de cara, né? Se ele pega a prova e tá bonitinha, com a letra legal, ele vai conseguir ler sem problemas, ele já tem uma boa impressão daquela prova sem nem ler o conteúdo. Então, se tiver o conteúdo ali, a tendência é uma nota maior, e o Fernando evoluiu muito. As últimas provas já estava com a letra muito mais legível, tanto que eu acredito que você não chegou nem a perder ponto, né? Por conta disso, assim, no concurso. não. Foi só na questão de conteúdo. E como é que foi o resultado do seu? Acho que a gente nem falou ainda, né? Quanto é que você tirou e tal? Como é que estava a sua classificação antes da discursiva e depois? Então, antes da discursiva, eu estava em 27º, e depois das discursivas eu fiquei em 17º. Então, realmente foi decisivo, deu para subir 10 posições. Então, por isso que eu sou realmente muito grato ao você concursado, a toda a preparação, porque o TCU são 15 vagas, né, de ampla concorrência, então ter subido de 27 para 17 faz bastante diferença, sem dúvida. Provavelmente você vai ser chamado agora na primeira leva, né? Eu estou Na primeira confiante, turma. sinto que a chance é grande. Só essa diferença, né, da primeira turma para uma segunda turma deve dar aí pelo menos uns 6 meses, né? É, eu Se a acredito gente que sim. Se a gente for mensurar 6 meses de trabalho do TCU em questão monetária, né? A Ah, gente sim, tem aí, se for pensar assim, é muita coisa. a gente tem aí muita coisa. Então, às vezes, um detalhe na discursiva que faz você obter um resultado melhor, né? Faz com que você, só nessa diferença aí de 10 posições, consiga ter um retorno financeiro muito grande. Que não, assim, se for comparar o que você gastou com você concursado, né? Eu acho que não dá nem para Ah, comparar, né? não dá para comparar, Agora, Fernando, conta pra gente aí, como é que foi ver esse resultado discursivo, você ficando ali em 17º, como é que foi receber esse resultado que você realmente tinha sido aprovado no concurso do TCU? Como é que foi sua reação quando você viu esse resultado? Eu fiquei muito feliz, com certeza. Eu confesso que em termos
euforia, assim, né? Que eu sei que muitos dos meus colegas, a euforia foi gigante, de muitas e muitas bebidas de happy hour. No meu caso, por incrível que pareça, não foi algo tão explosivo. Primeiro porque eu estava em choque, realmente, né? Pelas circunstâncias. O primeiro concurso de controle que eu fiz, eu não esperava. Ainda mais depois do desempenho pífio que eu tive na discursiva do Espírito Santo. Então, eu realmente me surpreendeu muito ter ido muito bem na discursiva aqui. E além disso, né, em um primeiro momento, né, eu passou um pouco de dúvida na minha cabeça, né, eu continuo mirando, vendo concursos fiscais. É claro que depois eu fui pesquisar um pouquinho mais, né, e consegui conversar com outras pessoas que conhecem o mundo dos controles, e agora sim a minha animação subiu muito em relação ao TCU ser minha primeira opção, que nem eu falei, em primeiro momento, além de eu estar em choque, eu ainda tinha um pouquinho de dúvida, porque tem outros concursos fiscais sensacionais, assim, mas agora eu diria que não tenho mais dúvida que eu quero realmente TCU como primeira opção, então agora sim que está caindo a ficha sobre o que eu consegui, o quão feliz que eu estou. É, o concurso. Assim, eu sou da área de controle, né? Então, minha opinião é meio tendenciosa, mas acredito que o TCU, assim, tá. Se não é o melhor, está ali entre os 3 melhores órgãos para trabalhar na administração pública, tanto pela questão de estrutura, reconhecimento, carreira, salário, quanto pela questão da atividade em si, que eu acredito que é uma atividade muito importante. Então, eu acho que você vai parar. Eu acho que você não vai É, continuar, não. Agora, como é que foi para contar para os seus pais? Você que chegou a contar na mesma hora para eles? sim, eu falei, a euforia. Então, nesse primeiro momento, eles ficaram até mais felizes do que eu, pelo menos, porque né, ficaram com menos choque, mais contentes. A euforia foi muito grande, com certeza. Que legal. É porque eles que te deram o apoio ali, o suporte, né? Então eu acho que é uma vitória deles também, né? Com certeza. Agora eles devem estar só um pouco chateados, porque provavelmente você vai ter que sair de pertinho deles, né? Ter É, que tem mudar para Brasília. esse lado, mas faz parte, né? Eles já meio que estavam esperando Vai, que isso ia acontecer uma hora. faz parte. Parabéns por esse resultado, né? Conhecendo agora um pouco mais assim sobre como você chegou, é até mais legal assim de ver como que foi impressionante assim sua preparação, né? Você tinha ido mal na discursiva, depois você veio e começou a treinar depois do objetivo, foram pouco tempo, mas nesse pouco tempo que você tinha, você é, fez redação toda semana, você viu todos os temas, você tentou melhorar a letra, você assim foi pegando todos os feedbacks e realmente aplicando na prática e conseguiu um resultado muito, muito bom, porque assim, se alguém subiu classificação, que foi o seu caso, né? Alguém perdeu classificação. Então, você conseguiu ir melhor do que várias outras pessoas no concurso, e por isso o mérito realmente é seu. Parabéns por essa Obrigado. aprovação. E para quem está assistindo, que você gostaria, se você pudesse dar uma dica, assim, o que você daria de dica para essas pessoas? O foco é a principal dica, assim, é muito importante você ter foco, tanto no sentido de realmente querer de verdade, assim, de coração, ficar focado, centrar a sua vida, a sua preparação do concurso, e também, né, pensando em algo um pouco mais de dia a dia, você realmente ter o foco naquilo que tem mais peso e mais chance de cair, né, que é o que eu falei várias vezes hoje, sobre é, não vai dar para estudar 100% do edital com 100% de foco, é impossível. Então, pelo menos, veja lá no edital as matérias que têm mais peso, que tem maior número de questões, que caem na discursiva, né? Que nem todas as matérias caem, e o edital sempre é claro em relação a isso. E nessas matérias que vão ter mais peso na objetiva e na discursiva, aí é importante um estudo bem pesado, assim, não se limitar só à Constituição, às leis, realmente aprofundar na jurisprudência e não apenas ler também, né? Treinar bastante é importante. Treinar tanto fazer objetiva como a discursiva. Isso de fazer uma discursiva por semana é bem importante. Realmente é bem importante mesmo. Legal, legal. E quanto à técnica de estudos, eu vejo que tem muita gente que vê no Instagram, no YouTube, tal, uma série de técnicas diferentes de estudo, de como estudar, de como fazer resumo, de etc, etc. Como é que foi no seu caso e o que você sugere para as pessoas usarem?
Assim, isso é algo bem pessoal, assim, acho que varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta, que aprende melhor lendo e fazendo resumos, né? No meu caso, eu gosto de uma abordagem mais prática. Eu tento gastar o mínimo de tempo possível na parte teórica, então eu leio relativamente rápido, eu não faço resumos, mas depois na prática, a maior parte do meu tempo é sempre na prática, fazendo exercício, tanto de objetiva como de discursiva. Isso que me ajuda a fixar bastante os conteúdos. Mas isso é algo pessoal, tem gente que se dá muito bem escrevendo resumos. E você fazia as questões e tal, e as questões que você errava, como é que você tratava elas? É, é importante, né? Você sempre rever as questões que você erra, não só rever, como refazer mesmo, né? Fazer de novo as questões que tem errado. Essas questões que eu procurava voltar. Então, principalmente quando estava mais chegando mais perto da data da prova, eu acho que é importante os pontos que você foi mais fraco, que mandou pior, esses que você reveja mais. Que como fazendo uma preparação sólida, né, com uma discursiva por semana e muitas objetivas, as partes que você for bem, os seus pontos fortes, você não vai esquecer até o dia da prova. Então, as partes que eu ia melhor, assim, que é o caso de estatística, de matemática financeira, eu pouco revi na véspera, especialmente na véspera da discursiva, eu vi pouco isso. Em compensação, as outras que eu estava tendo alguns perrengues, os erros, no caso, eu refiz e vi isso com mais atenção. Legal. Focar naquilo que você está errando, porque é aquilo que você precisa melhorar, né? O que Sim, você está sim. acertando, teoricamente, você está acertando por alguma razão, e provavelmente é porque você já aprendeu, né? É, É, eu gosto de fazer essa pergunta porque tem muita informação na internet hoje, né? Muita informação. E às vezes a pessoa começa treinando de um jeito, aí ela vê que o método certo é outro, aí ela vai começa, aí muda a estratégia, aí depois ela vê que tem outra metodologia, outra técnica que aprova mais rápido, aí ela vai e muda novamente a metodologia, acaba que ela não faz nada, né? E eu gosto de perguntar para quem foi aprovado como é que fez e para justamente dar essa clareza, né? Cada pessoa tem uma metodologia que funciona para ela, né? Então é encontrar essa metodologia que funciona e focar nisso, né? é. E focar nisso igual o Fernando fez, que foi com questões, né? Eu, por exemplo, eu estudava muito com resumo, eu fazia os meus resumos, eu tinha muita facilidade para fazer o resumo e funcionava muito bem para mim, né? Talvez se eu estudasse na metodologia do Fernando, eu não tivesse sido aprovado também. E se o Fernando quisesse estudar na minha metodologia, ele também não seria aprovado. É uma Então, questão muito pessoal, é, realmente. é uma coisa muito pessoal. E para finalizar, então, Fernando, deixa uma mensagem aí para quem está se preparando para concurso. Olha, acredite, tenha foco que uma hora vem. Eu acabei de falar que a quantidade de reprovações que eu tive foi enorme, foi gigantesca. Inclusive, não chega a ser uma reprovação que eu continuei no cadastro reserva, mas enfim, uma saída das vagas imediatas muito doída na Cefaz Espírito Santo. Então, é bem possível, assim, considerando que os concursos estão ultra concorridos, que tem alguns desapontamentos no meio do caminho, mas continua acreditando, continua focando e que uma hora realmente todo o trabalho duro dá recompensas. Beleza, gente? É isso. Fernando, muito obrigado novamente por tirar esse tempinho para contar um pouco como é que foi essa sua preparação, essa sua trajetória. Confesso que bem animado, bem feliz com tudo isso. Parabéns de novo pela aprovação, né? Obrigado. E sucesso lá na sua carreira como auditor de controle externo do TCU. Né? Muita gente bacana lá, um trabalho muito legal, e eu tenho certeza que você vai poder contribuir muito para melhorar nesse nosso país. Ah, que bom, fico feliz. Obrigado. Um abraço, então, até mais. Até mais.